Durante a Idade Média, a arte europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Esta atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos e culturais da sociedade. Logo, a arte medieval teve uma forte marca temática, a religião. Pinturas, esculturas, livros, arquitetura e outras manifestações artísticas eram influenciadas e supervisionadas pelo clero católico. A difusão da palavra românica com a palavra arte surgiu depois do início da Idade Média, pois nessa época a Europa se romanizou como nunca. Enquanto não houvesse rei para governar, o Papa iria continuar mandando. Este crescimento religioso se transferiu para a construção de igrejas. A arquitetura românica prevaleceu na Europa no período da Alta Idade Média. Ela tornou-se expressão artística do tempo dos cruzados, das lutas entre os muçulmanos e os cristãos, das ordens religiosas, das constantes discussões entre o imperador e o papa, entre reis e barões feudais que tanto empobreceram a Europa. A construção da época foi principalmente religiosa, pois somente a igreja cristã e as ordens religiosas, como os templários, possuíam fundos para financiar o erguimento de capelas de igrejas e de mosteiros. Expressão de um tempo inseguro, o românico era pobre em atividades comerciais e mercantis. Os edifícios da época do românico tinham estética em pedra bruta, de paredes expostas quase sem reboco, poucas e pequenas janelas e interiores geralmente sombrios. Características românicas: a substituição do teto de madeira por abóbadas. Os materiais eram a pedra e o tijolo. Criou-se a abóbada para evitar os numerosos incêndios, sendo que o teto de madeira foi substituído pela abóbada de origem bizantina, exigindo paredes espessas para sustentá-la. Grande espessura das paredes e poucas janelas. As paredes eram grossas e exigiam poucas e pequenas janelas. Tanto as igrejas como os castelos passavam uma ideia de construções pesadas, voltadas para a defesa. As igrejas deveriam ser fortes e resistentes para barrarem a entrada das forças do mal, enquanto os castelos deveriam proteger as pessoas dos ataques inimigos durante as guerras. Outras características marcantes são a consolidação de paredes por contrafortes ou gigantes para dar sustentação ao prédio e a consolidação dos arcos por meio de arquivoltas. O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média. As construções seguiam, no geral, algumas características em comum. O formato horizontal foi substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu.
Os detalhes e elementos decorativos também foram muito usados. As paredes passaram a ser mais finas e de aspecto leve. As janelas apareciam em grande quantidade. As torres eram em formato de pirâmides. Os arcos de volta quebrada e ogivas foram também recursos arquitetônicos utilizados. A catedral era meramente uma moradia para bispos e sua assembleia religiosa. Porém, com o clima de grande disputa no início do período gótico, essas catedrais assumiram grandes proporções, se tornando verdadeiros monumentos. A construção de uma catedral gótica formigava com dúzias de trabalhadores dispostos em times de trabalho que recebiam por aquilo que faziam. Cada construção era supervisionada por um mestre construtor e por volta de 30 artesãos especialistas. Esses especialistas e alguns de seus mais habilidosos trabalhadores se moviam de função em função, aplicando lições aprendidas e passadas de um a um. Características góticas. No interior e exterior das construções góticas, os elementos arquitetônicos apontam para o céu. Em uma visão geral, as catedrais sofreram rivalidade entre vários centros urbanos que possuem edifícios com proporções superiores. As abóbadas ogivais eram pontiagudas, mais flexíveis e de maior adaptação. Com o telhado pronto, podia-se iniciar a construção das abóbadas. Sob as abóbadas eram instaladas tábuas de madeira, as quais funcionavam como base para o assentamento das pedras, durante a secagem da argamassa. Após a secagem, aplicava-se sobre as pedras uma camada de 10 centímetros de concreto. Estando seco, as tábuas eram retiradas, finalizando-se a abóbada. Os arcos são pontiagudos e possuem a impressão de uma seta apontada para cima. Este verticalismo da arquitetura gótica tenta exibir-se cada vez mais próxima de Deus e destacar sua magnificência dentro de sua respectiva cidade como uma clara referência religiosa. Os contrafortes e arcobotantes externos são um suporte exterior que permite tirar o peso da parede de forma a elevá-las a grandes altitudes e decorá-las com os enormes vitrais coloridos. Como se desejava que as paredes da nave central tivessem pouca espessura e fossem cobertas por vitrais para dar luminosidade à catedral, os esforços horizontais não poderiam ser resistidos por essas paredes. A solução encontrada foi transferi-los por meio de arcobotantes a grandes e pesados contrafortes colocados na periferia da igreja. Os esforços horizontais provenientes do telhado e das abóbadas eram recebidos pelos arcobotantes e transferidos aos contrafortes, que os descarregavam sobre a fundação. Os vitrais gigantescos permitem a entrada permanente de luz para que quem lá entrar sinta-se iluminado por divindades. Eles também são coloridos com rendilhado de barra e contam a história do Antigo Testamento. Artesãos especialistas eram contratados para fazer e juntar pedaços coloridos e brilhantes vidros para completar os buracos deixados entre as pedras e formar enormes e belos vitrais. A rosácea é um elemento muito importante na arquitetura gótica, pois sua forma circular remete a dois símbolos: o sol, símbolo de Cristo, e a rosa, símbolo de Maria. A rosácea também tem a função de constituir fonte de luz. Quimeras e gárgulas. As quimeras são meramente decorativas. Já as gárgulas têm a função de escoar as águas da chuva de forma que ela não escorra pelas paredes para não danificar a mesma. No contexto histórico, havia quem acreditava que as gárgulas protegiam as catedrais, ganhando vida noturna. Através das estátuas eram expressadas a fé que o povo sentia. Os caracteres esculturais seguem o fundamento gótico. São principalmente encontrados em portais e colunas. As esculturas muitas vezes representam personagens bíblicos como a Virgem Maria e alguns santos. Plantas baixas em formato de cruz. Na parte inferior da cruz se situava a nave central, circundada por naves laterais.
Na faixa horizontal existiam os transeptos e o cruzeiro, e na base da nave tinha-se a fachada principal. Existiam ainda torres, porém de localização variada.